Ok. Obrigado, Rogério. Boa noite a todos. Bem, primeiro agradecer ao PMI também, né? Vocês me agradeceu aí, mas eu agradeço pela oportunidade, tá, de estar palestrando aí com vocês. Assim, eu acho que é uma grande meta aí de todo profissional de planejamento aí, tá ligado ao PMI de certa forma, e para mim sempre foi muito gratificante ter notícias, ter amigos aí, ter sido convidado para fazer essa palestra. Bem, gente, boa noite. Já está comigo aqui o comando, Rogério? Tá contigo aí. A apresentação já está aqui? Muda aí pra sua. Se você mudar pra sua apresentação. É essa que você botou. Ah, tá. Obrigado. Bem, gente, vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou profissional da área de projetos, mais de 20 anos aí de experiência na área de planejamento e controle. Sou instrutor e consultor de MS Project, Primavera Excel. Ministro aí cursos presenciais via Skype e consultorias. E sou instrutor freelance também de alguns cursos aí conhecidos. Fui pioneiro em treinamentos de MS Project com o uso da técnica de gerência de projeto de valor Earned Value, né, o valor agregado, que é uma técnica, até daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, né, mas que sempre esteve lá no Project, mas pelo menos eu não conhecia nenhum livro, tudo que tinha abordado essa questão. O consultor em gerenciamento de projeto, né, desde 95, tá? Já ministrei treinamento para inúmeras turmas. Hoje eu tenho mais de 3.000 profissionais certificados. Como planejador, consultor, participei da criação de grandes projetos em diversas áreas, construção civil, instalações, estrutura metálica, tubulações, tendo a maioria das vezes a Petrobras como cliente direto ou indireto. Sou autor do livro MS Project 2010, do planejamento ao controle com valor agregado, publicado pela Ciência Moderna em março de 2003. Estou no forno aí com a atualização desse livro, tá? Quero que saia do forno ainda esse ano, até o final do ano ter notícias de fazer com 2016. Gente, falar de valor agregado. Uma das referências de estudo para mim do valor agregado foi o Ricardo Viana Vargas, um grande conhecido aí da área de gestão de projeto, né? E ele tem, no livro dele ele fala, né, que trata-se de uma avaliação sobre o que foi obtido, o valor agregado, em relação ao que foi realmente gasto e ao que se planeja gastar. É uma técnica de gerenciamento de projeto utilizada há mais de 5 décadas, foi criada pelo governo americano nos anos 60 e até hoje é considerada a melhor técnica de acompanhamento físico e financeiro. O valor agregado pode ser definido como a variação entre o que foi executado em relação ao que foi realmente gasto e ao que se planeja gastar, onde se propõe que o valor a ser agregado inicialmente por uma atividade é o valor orçado para ela. Na medida em que cada atividade ou tarefa de um projeto é realizada, aquele valor inicialmente orçado para a atividade passa agora a constituir o valor agregado do projeto. Vamos a um exemplo prático. Um projeto de 100 metros de muro, que custe R$100 o metro, isso me daria R$10.000. Se eu tiver 4 semanas de prazo para ser realizado, supondo-se um avanço físico e financeiro linear ao tempo, teríamos 25 metros de muro ou R$2.500 por semana, né? Fosse avaliar uma curva S, bem linear, bem cronológica, né? Estaria mais ou menos aí como o gráfico que está aí na tela de vocês. Qualquer pergunta vocês podem me interromper, tá, gente? Estou à disposição de uma parada. Vamos supor que no final da primeira semana, os gastos reais do seu projeto foram 2.300, ao invés de 2.500 planejado.
Analisando financeiramente, evidenciaríamos que o projeto está economizando R$ 200. Aí cabe até aquela pergunta, né? Se eu fosse o gestor do projeto de vocês, vocês perguntassem para mim, Damásio, como é que está o projeto? Eu ia falar para vocês, olha, os R$ 2.500 previsto, eu só gastei 2.300. O que isso quer dizer? O que esse financeiro aí quer dizer? O que chamam aí às vezes de gerenciamento tradicional, o que muitas empresas focam em querer descobrir. Sinceramente, não quer dizer nada. Porque quando eu estou dizendo financeiramente que eu gastei 2.300, a primeira pergunta que vocês poderiam fazer de volta seria quanto você produziu. Em nenhum lugar ali eu estou dizendo isso. Quanto eu produzi. Com a análise do valor agregado, torna-se necessária a inserção de uma nova variável, o valor agregado. Supondo-se que no final da primeira semana só se tenha produzido 20 metros de muro, ao invés dos 25 planejados, segundo o orçamento, R$ 100 por metro, eu deveria ter gasto R$ 2.000. Esta terceira dimensão nos dá a visão de que o projeto está fisicamente atrasado, diferenciando da conclusão citada pelo gerenciamento tradicional. Então, na realidade, eu tinha planejado 2.500 e agreguei 2.000. O que eu quero dizer quando eu falo agreguei 2.000? A melhor definição que eu tenho para valor agregado é quanto eu deveria ter gasto pelo que eu fiz. Então, eu pegar a quantidade que eu fiz e pelo orçamento quanto eu deveria ter gasto pela minha linha de base. Ok, gente? Outra conclusão é que o projeto consumiu R$ 2.300 para agregar somente 2.000. Isso representa que, além do atraso nos projetos, tem-se um aumento no seu custo de R$ 300 na semana. Então, agora eu tenho uma terceira informação. Orçamento, 2.500. Agreguei 2.000 e gastei 2.300. É fundamental diferenciar a qualidade e abrangência dos dados gerenciais disponíveis. Utilizando o valor agregado, se comparado com a análise tradicional, observe-se no exemplo anterior que a variação no custo de R$ 300 indica que o projeto está com financeiro acima do orçado e não abaixo, como mostrava o gerenciamento tradicional. Essas são as três curvas básicas do valor agregado: o valor planejado, que é o PV, o valor agregado, que é o EV, e o custo real, que é quanto eu gastei. Valor planejado, minha linha de base, meu orçamento. Valor agregado, quanto eu deveria ter gasto com o que eu fiz. E o custo real é o que eu gastei, é aquela nota fiscal, o meu valor que eu paguei ao meu funcionário, mais o que eu gastei de imposto, o que eu gastei de material. É o meu custo real em cima da atividade e, em consequência, em cima do projeto. Quando eu peguei e conheci o valor agregado, isso há 20 anos atrás aproximadamente, o grande mestre que eu tive, Ricardo Delarry, ele, ao me contratar numa entrevista, ele pegou numa sala de reunião uma folha de A4 e falou: "Ô Alex, aqui na empresa nós trabalhamos com o gráfico das três curvas. E como é que funciona isso?" Ele pegou e mostrou que a curva 1, na realidade, é a quantidade prevista multiplicada pelo custo previsto. Então, eu tenho 10 multiplicado por 8, que daria 80. Se eu olhar agora aqui, custo previsto com custo... Desculpa, e nesse período final, eu realizei 7 com custo previsto de 8. Então, daria ali 56. Deixa eu voltar aqui, acho que o slide acabou sobrepondo aqui. É esse mesmo. Então, eu tenho ali a quantidade realizada e o custo previsto de 8,
que é o 56. Se eu olhar custo previsto com custo previsto, não quer dizer nada. Analisando essas duas curvas, o que eu tenho? A quantidade prevista e a quantidade realizada. Então, se eu olhar que era previsto 10 ou 80 e eu realizei 7 ou 56, analisando 10 com 7 ali, o que eu tenho? Eu tenho uma variação de 3 para 10, ou seja, 30%. Isso está me dando que se meu projeto continuar com essa produtividade abaixo, eu estou comprometendo 30% do meu prazo. Então eu estou olhando aí a curva 1, que é o meu valor planejado, com a curva 2, que é a minha realizada. Ok? Rogério, você está na escuta aí? Eu vou tentar fazer uma coisa, eu vou passar aqui para o meu computador. Eu queria pegar... Não. Eu só vou passar para o meu computador que eu estou vendo que a apresentação, acho que na hora do PDF alguma coisa, deu algum problema. E eu vou fazer do outro modo. Só para... Vou experimentar fazer aqui com o share ali. Deixa eu só um minuto. Só não estou conseguindo... Só. Ok. Estou voltando aqui um pouco, tá, gente? Porque ficou tudo junto lá o slide. Como eu falei antes, a curva 1, quantidade prevista e custo previsto, eu teria 10 multiplicado por 8, que daria 80. No gráfico, ficaria essa informação aqui. Agora ficou melhor. Tendo no final de um período uma curva 2, ou seja, ao invés dos 10, eu realizei 7 com custo previsto de 8, daria os 56. Estou aí com duas curvas agora. Se eu analisar a curva 1 com 2, eu tenho ali custo e custo, que é o mesmo parâmetro, não quer me dizer nada, e sobrou a quantidade prevista com a quantidade realizada. Que está me informando o quê? Era para fazer 10, eu fiz 7. Eu já vejo logo que, fisicamente, eu estou atrasado. Atrasado 3 de 10, que daria 30%. Então, estou comprometendo com essa função, com essa produtividade abaixo, eu estou comprometendo 30% do meu projeto. Então, se eu tenho um projeto de 100 dias, vou continuar com essa produtividade abaixo, eu estou comprometendo 30 dias dele aí, né? 30%. Outra curva que eu tenho é a curva 3, a quantidade realizada, multiplicada pelo custo real. Então eu tenho aqui 7, realizei 7, só que o meu custo foi 6. Então eu pegando agora, eu estou analisando quantidade para mim, 7 com 7 não quer dizer nada, sobrou 8 com 6.
Estou olhando agora o quê? Custo previsto, custo real. O meu avanço financeiro. Então eu tenho ali 8, 6, estou falando aí cerca de 25% de financeiro e a mesma velha e boa regrinha de 3. Se o meu projeto custa X, eu estou comprometendo 25% do projeto dele. E a parte mais importante quando você avalia gráfico das 3 curvas, que quando eu aprendi isso aqui, um tempo depois que eu fui ver que na realidade era valor agregado. Quando eu olho a curva 1 com 3, eu não tenho relação matemática. Foi aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês. Se um projeto está 2.500 previsto, eu gastei 2.300, eu não estou dizendo nada. Olha aqui, ó. Isso não bate, está em duplicidade. Então aqui o 80 para 42 nesse exemplo aqui, não quer dizer nada. Ok, gente? Então eu tenho aqui agora, eu descobri depois que na realidade quando eu falo dessas 3 curvas, eu estou falando do valor agregado. A curva 1, o 80, seria o valor planejado. A curva 2, o valor agregado. E a curva 3, o custo atual. 80, 56, 42. Qual é a dica principal quando você olha um gráfico de valor agregado? Sempre comparar o valor agregado, no meu exemplo verde aqui o 56, com alguma coisa. Quando eu olho o valor agregado com o valor planejado, estou falando de físico. Quando eu olho o valor agregado com o custo real, estou falando de financeiro. Sinceramente, eu não consigo ver hoje um projeto bem controlado, perto do ótimo, se não for por valor agregado. Tá? E aquele negócio, o valor agregado sempre esteve, ele está lá dentro, seja do Project, seja do Primavera ou qualquer outra ferramenta de gestão. Eu tenho aqui um exemplo para passar para vocês, para a gente dar uma analisada aqui, onde eu tenho a curva azul, é o meu valor planejado, a verde é o meu valor agregado e a preta o meu custo real. No primeiro período, fisicamente analisando, eu tenho aqui, ó, azul para verde. Eu estou atrasado X%. Financeiramente avaliando, eu estou economizando, porque era para eu estar aqui no ponto verde, estou no preto. Mas Alex, por que eu não estou economizando do azul para o preto? Porque eu agreguei menos. Se eu fiz menos, eu tenho obrigação de gastar menos. Mas além de gastar menos, eu ainda economizei. Que se o meu problema aqui fosse só ter feito menos, a preta estaria em cima da verde. Vamos para o segundo exemplo. A linha azul está aqui e a verde está aqui, ó. Eu estou adiantado. Fisicamente, eu estou acima. E financeiramente, o verde para o preto. Eu estou economizando, mas eu estou economizando só esse pedacinho aqui. Vamos supor que a linha preta fosse 1.000, a linha azul 2.000 e a linha verde 3.000. Eu planejei 2.000 e gastei 1.000. Eu estou economizando só 1.000? Não, eu estou economizando 2.000, porque eu produzi mais, no exemplo aí do 1.000, 2.000, 3.000, eu produzi o dobro, né? E poderia ter gasto mais, então eu fiz uma operação inversa. No terceiro período, eu continuo adiantado e economizando. Aqui vocês veem um exemplo bem legal, ó. Eu tenho aqui o azul, agreguei lá em cima, executei muito mais e gastei aqui.
o que eu gastei está acima do planejado. E aonde que vem a mensagem de eu estou economizando? Eu fiz mais. Se eu fiz mais, eu poderia ter gasto mais. Nesse quarto período aqui, como é que eu estou? Eu estou adiantado, porém zerado. Eu gastei o que era para gastar. A verde em cima da preta. Porém, agora, a gente tem que analisar como planejadores que somos. O que eu quero dizer com isso? Legal, eu estou adiantado e economizando, mas vamos olhar um pouquinho para trás. O que eu fiz com o dinheiro que eu estava economizando no período anterior? Eu queimei essa verba toda. Então vale a pena o planejador olhar isso, tá? Porque se eu fosse gerar uma curva de tendência aqui nesse meu gráfico, provavelmente nesse período aqui a preta ia começar a subir. O meu custo real ia começar a subir. E nesse período aqui, ó, eu continuo adiantado. O sonho de qualquer planejador, né, de qualquer gerente, né, eu estou adiantado e economizando. Aí vem a pergunta aqui do final. Eu cheguei aqui com no final do projeto? Não. Por quê? Esse projeto estaria 100% se a curva azul estivesse junta com a verde, que significaria os 100%. E a preta, Alex? A preta estando junto com a verde é praticamente impossível. Ou junto com a azul, praticamente impossível. Por quê? Eu tenho meu projeto 1.251.620.10 centavos. Eu nunca vou terminar o projeto com esses centavos certinho. Ok? Então, isso aqui, essa análise das três curvas, é muito importante para o gerenciamento de projeto. É muito importante. É o valor agregado. Aí você vai dizer para mim o seguinte: Alex, eu não tenho acesso ao custo. Como é que eu posso fazer valor agregado sem o custo? Existem algumas maneiras de se fazer valor agregado. Eu posso usar o custo, que é o valor agregado perfeito. Eu posso usar o HH, que eu vou mostrar agora para vocês. Ao invés do custo, eu posso usar também o preço de venda. Só vou ter uma análise física e não financeira, mas é uma opção legal. E tem... Ficou muito baixo a sua voz. Ficou? Eu estou me aproximando aqui, desculpa. Vamos lá. Eu falei que eu tenho o uso do valor agregado com custo, que seria o valor agregado perfeito, o valor agregado com HH, que eu vou mostrar agora, também se torna bem legal quando você não tem o custo. Eu posso usar a venda. E tem uma coisa que estava meio na moda aí, eu tive o prazer de conhecer, trabalhar na Rio 2016, que se chama a duração agregada. O que seria a duração agregada? Seria você converter a duração de cada atividade como se fosse um custo fictício. Particularmente eu não gostei muito não, porque você teria que ter um cronograma muito detalhado. Por quê? Porque você pega... Se você tiver um cronograma com várias atividades de 2 dias, 1 dia, 1 dia, 2 dias, 1 dia, 2 dias, e uma atividade de 10, 15 dias, ele vai distorcer. É o caso do que eu chamo de calcanhar de Aquiles, quando eu estou falando do valor agregado com custo. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma casa popular de 50 mil reais. E eu resolvi colocar uma torneira de ouro nela, que custa 40 mil reais. O custo dessa casa virou 90 mil reais. Sendo que 40 mil
eu vou gastar 2 minutos para colocar ela, para executar o físico dela. Se eu deixar de colocar essa torneira, ele vai dar uma distorção, entre aspas, no meu valor agregado. Claro que dá para contornar nas ferramentas esse problema. Vamos falar agora do uso do valor agregado com HH. É exatamente igual o conceito que eu fiz com custo. A curva 1, quantidade prevista, multiplicado pelo HH previsto. 10 vezes 8, 80. No gráfico, está aqui os 80. A curva 2 agora, que seria o meu valor agregado, é 7 vezes 8, 56. Seguindo o mesmo conceito do valor agregado com custo, cortei ali o HH agora, não é mais o custo, sobrou o físico, a quantidade prevista e a quantidade realizada. Era previsto 10, eu realizei 7, eu estou tendo aí um atraso de 3, de 30%, igualzinho do custo. O que muda agora é quando eu falo da curva 3, porque a curva 3 agora vai ser a de HH real. Então eu tenho aqui 7 por 6 HH. 56 para 42. Vou cortar aqui a quantidade e estou analisando agora não mais o financeiro. Estou avaliando o HH. E o que quer dizer esse 8 para 6? Se eu gastei 8 horas prevista, se eu previ 8 horas, desculpa, e gastei 6, não quer dizer que eu economizei. Eu posso ter previsto 8 horas de R$30 e executei com 6 horas de R$100. Meu custo aumentou. Então esquece custo agora. Mas qual a informação interessante que eu tenho? Eu estou tendo eficiência no meu projeto. Eu estou gastando menos horas para executar a mesma coisa. Então, quando você usa valor agregado com HH, você analisa o físico e a sua eficiência. Quanto de HH eu estou gastando. Mesma atenção, a curva 1 com 3 não tem relação matemática. Ok? E com isso, com esse conceito, está aqui a montagem igualzinho eu fiz do outro do custo. Agora, gente, com isso vem o conceito e a terminologia do valor agregado. Como eu falei para vocês, eu cheguei a trabalhar alguns anos e quando eu fui conhecer o valor agregado, eu me lembro que eu liguei comentei com o Ricardo Delarry, que tinha me ensinado o gráfico das 3 curvas, e eu falei com ele assim, caramba, o gráfico das 3 curvas era valor agregado. Eu não sabia disso. Então, quando eu comecei a estudar valor agregado, eu vi a terminologia. Eu tenho os elementos principais. Quais são? O PV, o Planet Value, o valor planejado. É o custo orçado do trabalho agendado. É o valor planejado. É o valor que indica a parcela do orçamento que deveria ser gasta, considerando o trabalho que deveria ser realizado até o momento e o custo da linha de base da atividade. O meu custo previsto, o meu custo orçado. No Project, ele já está considerando nas versões atuais a coluna VP. Antigamente era o cota, que era o termo antigo para valor planejado. Significava custo orçado do trabalho agendado. Depois oficializaram o valor planejado. Sempre que você falar em valor agregado, é interessante o seguinte: pense numa pergunta para ele responder. Quando eu falo de valor planejado, a pergunta é: qual o valor do trabalho previsto, do trabalho a ser executado?
seria aqui, a minha famosa curva S, aquela inicial. Ok? Agora o famoso valor agregado, né? O EV, o Earned Value, é o custo orçado do trabalho realizado, o valor agregado. É o valor que indica a parcela do orçamento que deveria ser gasta, considerando o trabalho realizado até o momento, e o custo da linha de base. A coluna do Project, nas versões anteriores, era o COTR, hoje já tem o VA, ou EV, é o custo orçado do trabalho realizado. E o que ele responde para você? Quanto eu deveria ter gasto com o trabalho executado? Esse é o parâmetro principal, o valor agregado. Então agora eu tenho a curva do valor planejado e do valor agregado. A minha famosa curva 1 e 2 lá que a gente viu nos slides anteriores. AC, o actual cost, o custo real, é o custo real do trabalho realizado. É o valor que indica o custo real realizado pela atividade, considerando o trabalho que foi realizado até o momento. A coluna no Prost, antigamente, né, agora já tem o CR, era custo real do trabalho realizado. O que ele responde? Quanto se gastou com o trabalho executado? Isso aqui até tem o pessoal critica muito o MS Prost, por exemplo, porque você tem que desabilitar o cálculo automático do custo real do project. Você vai lá em opções e marca para ele não calcular o custo real. Mas eu não vejo problema nisso não, gente. Sabe por quê? Como é que uma ferramenta vai calcular o custo real do seu projeto? Até eu faço uma brincadeira nos meus treinamentos que eu falo o seguinte: há uns meses atrás surgiu uma notícia aí pelo Facebook, pelas redes, que, se eu não me engano, o próprio Facebook desabilitou um programa porque ele começou a desenvolver linguagem própria. Caramba, estamos falando de inteligência artificial. Eu brincava muito com meu filho na adolescência dele, que eu brincava com ele, né, que o apocalipse, ou iria ser o apocalipse zumbi, a gente era fã de The Walking Dead, ou então a parte de Guerra das Máquinas, né, lembrando aí do Exterminador do Futuro. Mas a brincadeira à parte, o computador jamais vai dizer para mim quanto eu gastei. Eu não sei quanto, o computador não sabe quanto eu paguei no tijolo, ele não sabe quanto eu gastei de HH com o meu pedreiro, com o meu ajudante, quanto eu gastei de mobilização de equipe, etc. Então isso não vejo problema nenhum, tá? Eu tenho que informar o custo real project e vou mostrar para vocês, depois eu vou deixar disponível também, uma planilha que eu tenho em Excel que ajuda a controlar esse custo para depois dar um copiar e colar para o Prost ou o software que você estiver usando. Então acabamos de falar agora das três curvas. Eu tenho aqui meu gráfico com as três curvas aí, com análise do valor agregado. Elementos de variação. CV, VC ou variação de custo. É a diferença entre o custo previsto para atingir o nível atual de conclusão, o EV, e o custo real, o AC, até a data de status. Sempre quando eu estiver falando, eu estou falando até a minha data de corte, a minha data de status. O CV vai ser o valor agregado menos o custo real. Se o CV for maior que zero, eu estou abaixo do orçado. Se for menor que zero, eu estou acima do orçado. A coluna do Prost é o VC. E qual a pergunta que ele responde? Qual a variação do custo? Seria esse intervalo aqui entre a verde e a preta. Percentual do CV, o percentual de VC,
é a minha variação percentual desse custo. É a razão entre a variação de custo e o valor agregado. Indica o percentual de variação nos custos com relação ao valor agregado até o período. Percentual de CV nada mais é do que o CV dividido pelo valor agregado. A coluna do Prost é o percentual de VC. A pergunta que ele responde: qual o percentual desta variação? Então eu tenho aqui um gráfico que mostra quando esse percentual de CV for maior que zero é bom, menor que zero é ruim. Elementos de variação ainda, eu tenho agora o SV. Eu estava falando de custo, agora eu vou falar de prazo, ou VP, variação de prazo. É a diferença em termos de custo entre o valor agregado e o valor planejado. SV é igual a EV menos PV. O SV maior que zero, eu estou antecipado fisicamente. Menor que zero, eu estou atrasado fisicamente. Coluna do Prost é o VA. E a pergunta que ele responde: qual a variação do prazo? Seria a diferença aí da minha curva 1 com 2, do meu valor planejado com o valor agregado. A variação percentual desse prazo, percentual de VP, o percentual de SV, é a razão entre a variação de prazo e o valor agregado. Indica o percentual de variação dos prazos com relação ao agregado até o período. Percentual de VP é igual a VP sobre VA. Coluna do Prost, percentual de VA. A pergunta que ele responde: qual o percentual desta variação? Novamente em meu gráfico, maior que zero seria bom, menor que zero, ruim. Elementos de variação ainda, eu tenho o SPI, o IDP, Índice de Desempenho de Prazo. É a divisão entre o valor agregado, COTR, que seria meu valor agregado, né? E o valor planejado, o VP ou cota. O índice de desempenho de prazo é o COTR, o valor agregado, dividido pelo valor planejado, o cota. Quando o meu índice de desempenho de prazo menos 1 der maior que 1, é o percentual que eu ganhei no tempo disponível. Quando der menor que 1, é o percentual perdido no tempo disponível. A coluna do Prost é o EDA. Qual o percentual ganho ou perdido no tempo disponível? É isso que ele responde para a gente. Aqui um gráfico do SPI. Quando está maior que 1 é bom, menor que 1 é ruim. CPI, ou IDC, o Índice de Desempenho de Custo, é calculado pela divisão do valor agregado pelo custo real. O CPI nada mais é do que o valor agregado dividido pelo custo real. A coluna do Prost é o IDC, Índice de Desempenho de Custo, e a pergunta que ele responde: qual o percentual ganho ou perdido do custo orçado? Aqui tem um gráfico também que dá para você representar o CPI, maior que 1 igual a bom, menor que 1 igual a ruim. O EAC, estimativa no término, ENT, é o valor financeiro que representa o custo final do projeto quando concluído, inclui os custos reais incorridos, o actual cost, o custo real, e os valores restantes estimados, o ETC que nós vimos. EAC é igual a AC mais ETC. No Prost ele é calculado um pouquinho diferente, mas dá um valor bem parecido. O ENT é igual a AC mais o custo da linha de base multiplicado pelo valor agregado dividido pelo CPI. A coluna do Prost é EAT, estimativa ao término, e a pergunta que ele responde é: qual o custo final do meu projeto?
Agora tem elementos de previsões, né? Tem o BAC, o ONT, orçamento no término. É o valor total da linha de base, o orçamento do projeto. A coluna no PROJ é o custo da linha de base. E aqui, o que ele responde para você? Qual será o custo estimado do trabalho total? É aquele orçamento inicial que você fez, estabeleceu, é o meu BAC, o meu ONT, meu orçamento no término. Orçamento é quanto eu previ, custo da linha de base. Eu tenho aqui os três e lá no finalzinho o BAC ali sinalizado. VAC, VNC, a variação na conclusão é a diferença entre o BAC, orçamento no término, e a EAC, estimativa no término. O VAC é igual ao BAC menos EAC, a coluna no PROJ é o VAT, e o que ele te responde? Qual a variação de custo ao final do meu projeto? O ETC EPT, estimativa para terminar, é o valor financeiro que representa o custo restante estimado do projeto. Nós temos dois tipos de ETC, a atípica, que é o BAC menos o valor agregado, e a típica, que é o BAC menos o valor agregado, dividido pelo CPI. Qual o custo restante do meu projeto? É o que ele responde. Então eu tenho aqui, ó, o BAC, o SV, a ETC atípica e o CV. Aqui eu tenho uma demonstração, vou mostrar lá para vocês na própria ferramenta, uma tabela do Project. Eu estou usando aqui o modo de exibição uso da tarefa, onde do lado direito eu coloquei para aparecer, o print é um pouco antigo, né? Então não é valor planejado, está como cota, COTR, CRTR, mas as três linhas ainda estão lá. Então eu tenho aqui as colunas de cota, COTR, CRTR, que seria valor planejado, valor agregado e o custo real, onde eu tenho aqui, ó, o VA, VC, EAT, OT, o VAT, todas as variações, as terminologias do valor agregado estão lá no Project. No Project, os gráficos serão gerados no Excel, utilizando o relatório virtual, ou levando dados utilizando copiar e colar para um gráfico modelo. Eu uso muito essa questão do gráfico, até porque hoje temos um relatório muito legal no Project, antigamente não era tão bom assim, então você usava muito, ficava muito dependente do Excel. Então eu já tinha lá esse gráfico. E falando nesse gráfico, eu montei um gráfico que eu vou deixar disponível com vocês. Vou ver até com o Rogério depois como é que eu posso fazer isso, ou passar por e-mail, alguma coisa assim. Onde eu criei um gráfico com algumas fórmulas auxiliares para ficar meio no automático, aonde eu entro a data de início do meu projeto, a data de término do meu projeto, escolho se o meu projeto vai ser diário, ele já monta o gráfico aqui diário, semanal, ele monta aqui semanal, mensal ou quinzenal, desculpa, ou mensal. Aí aqui embaixo, trazendo do Project com um simples Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou ter os dados do orçamento, vou colocar um valor fictício aqui, acumulado, um projeto aqui de R$ 1.900, aonde no meu primeiro período, no meu primeiro mês, eu tive um valor agregado de 1.410 e um custo real, desculpa, aqui é o mesmo valor, 1.200, 1.500 e 1.900. Por que eu repito esse valor aqui? Que
seria uma coluna de orçado inicial para o planejado atual. Para o replanejamento eu tenho uma variação das duas. Aí aqui no valor agregado, eu agreguei 1.410, também viria do Prost com Ctrl+C, Ctrl+V, e gastei R$ 1.650. Eu peguei nessa planilha aqui e criei toda a terminologia do valor agregado, que nós acabamos de ver na apresentação. Então eu tenho aqui ó, o BAC, R$ 1.900. A minha variação de custo está dando negativa R$ 240, que equivale a um percentual de menos 17%. A minha variação de prazo está dando positiva R$ 210, ou seja, eu estou adiantado. Uma variação que representa 18%. O meu índice de desempenho de prazo é 1,18, estou acima ali, estou bem. O meu índice de desempenho... Oi? É que alguém pediu o controle aqui, vou declinar aqui. Pronto. Voltou? A tela voltou? Tá. É que apareceu aqui que algum dos usuários pediu o controle. Aí eu devo declinar aqui. Exatamente. Quando voltar aí você me avisa. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar a tela e vou fazer de novo aqui, ver se ela volta. Eu vou em share, não é isso, Rogério? Desculpa. Aí mais screen, né? Voltou? Obrigado aí, desculpa pelo imprevisto aí. Então vamos lá. Eu estava aqui nos 18% e o índice de desempenho 1,18 e o índice de desempenho de custo 0,85. A minha estimativa para terminar, a atípica seria R$ 490, a típica 573, com uma estimativa de custo do término de 2.140, atípica, com a típica de 2.223,40, com uma variação de conclusão de R$ 240 na atípica e na típica de 323,40. Agora, esses dois campos aqui não fazem parte do valor agregado. Isso aqui é o bom e velho, a boa e velha regrinha de 3. Eu tinha um professor de cálculo na faculdade que falava, gente, o que a tiazinha ensinou lá no primário, a regrinha de 3, tu vai usar pro resto da vida. E aqui está uma prova disso. Com uma regra de 3, eu analisei que financeiramente eu estou negativo 17%. Com outra regrinha de 3, eu analisei que eu estou 8 dias adiantado nesse projeto. Esse 1.200 para 1.410 aqui equivale a 8 dias. O 1.410 para 1.650 equivale a 17% que eu estou gastando a mais, que eu estou perdendo. Quando eu lanço esses dados aqui, que independente do programa, eu vou copiar, colar, vou digitar aqui, eu monto o meu gráfico. Eu já deixo um gráfico grande aqui, com um zoom aqui do lado esquerdo. E aqui, ó, o meu valor planejado, o meu valor agregado e o meu custo real. Um outro gráfico aqui com o CPI e o SPI. E desse lado aqui o percentual de SV e percentual de CV. Como eu falei, eu vou deixar esse gráfico disponível. E eu falei lá na apresentação sobre a questão do custo real. Eu também criei uma planilha
onde eu pego, tem todo o procedimento aqui na planilha instruções, onde eu tenho um controle de custo. Eu preciso de algumas colunas lá do Project, a de resumo, a de dia exclusivo, a de EDT e atividade. Aqui já está tudo formulado. Aonde nesse lado aqui, ó, eu vou lançando todo o custo que eu tive na obra. No exemplo aqui, ó, salário de pedreiro e ajudante, salário de pedreiro e ajudante, cimento, móveis, o tipo que é, quem é o fornecedor, a nota fiscal, um controle da minha obra normal. A data que eu utilizei, qual foi o custo total, a atividade relacionada que eu gastei, o percentual que eu gastei nessa atividade, e ao colocar a data aqui em cima do período, que geralmente você vai pegar um período acumulado, ele já gera para você um custo no período por atividade. Então basta eu pegar essa coluna de custo aqui, copiar e lá no meu project eu colar em cima no custo. Isso facilita muito, eu já implantei isso em algumas empresas, de você ter o controle do seu projeto para levar lá para o MS Project. Mas Alex, eu preciso sempre do Excel? Eu considero mais até que é uma parte de perfumaria, é uma ferramenta que todo planejador tem. Mas lá no Project, além dos relatórios de valor agregado, tudo, eu tenho a tabela valor agregado. Olha aqui, ó, o valor planejado, o valor agregado, o custo real, aí vem o custo restante, VC, CV, EAT, OAT e o VAT. Então eu vou ver com o Rogério a maneira de disponibilizar esse arquivo. E, gente, é isso. O que eu tenho a dizer, eu não consigo ver um projeto bem controlado se não for com uma das formas de valor agregado. Mas Alex, eu não tenho acesso aos custos. Trabalha com HH. Ah, não tenho acesso ao HH. Trabalha com venda. Trabalha com a duração. Trabalha com um peso estimado que seja. Senta a fiscalização, senta os networks ali e estabelece um peso para cada atividade, como se fosse um custo virtual. Pelo menos você vai ter um bom controle do físico, não do financeiro, mas é uma das formas de controlar, de ter o valor agregado. Então, gente, valor agregado é isso, não é nenhuma coisa mágica, entendeu? É bem legal. E, sinceramente, assim como o planejamento, se o planejamento para mim há 25 anos é uma cachaça, o valor agregado virou uísque, tá? E é isso. Eu queria agradecer a você aí. Acho que agora o Rogério vai disponibilizar a parte para tirar dúvidas. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero ter agregado alguma coisa ao conhecimento de vocês. Ok, Rogério? Como é que... Ok, Alex. Muito obrigado. Então a gente vai encerrar por aqui. Eu disponibilizei no chat aí para os senhores o link do nosso questionário de divulgação aqui no lixeiro que a gente vai colocar aí na nossa planilha de nós vamos enviar o código do PDFood e essa palestra para o PDFood para quem assistiu.
Boa noite a todos.